Bom, então, como a gente estava falando, né? As linhas de corrente são obtidas em um certo instante de tempo, né? E para a trajetória, o que a gente tem no caso bidimensional, né? A gente tem uma posição da partícula no tempo, né? Onde que a partícula está, né? Num certo tempo. Numa posição x da partícula no tempo e y da partícula no tempo, né? E aí, se a gente quiser saber a velocidade, né? É só a gente pegar e derivar, né? dx dt da partícula. A gente tem a componente u, né? Do vetor velocidade. E o dy dt da partícula, a gente tem a componente v do vetor velocidade. Tá? E aí a solução dessas expressões fornece a trajetória da partícula na forma x da partícula de t e y da partícula de t. Tá? Certo? O que seria a solução? Né? Integrar aqui, né? Tá? Se a gente integra dos dois lados, né? A gente consegue saber a trajetória x e y. Eu acho que tem algum exercício aí, lá na lista, né? Que envolve essa determinação, tá? Para vocês praticarem essas questões aí. Aí aqui o que eu estava falando, né? Como a gente está nessa época aí de pandemia, a gente não tem acesso aos laboratórios, eu coloquei a aula prática na forma de vídeo no YouTube. Tem uns que são bem interessantes, tem simulações computacionais por CFD, tem experimentos em universidades conceituadas, né? Então aqui tem esse vídeo aqui em específico, é uma série do MIT da década de 60 ou 70, não sei, que tem um monte de técnica de visualização de escoamento. Então aqui nesses vídeos vocês conseguem ver bem melhor esses conceitos que a gente viu aqui, né? Então acho que fica mais claro, tá? Aí aqui só um exemplo, né? Um exemplo assim, eu vou resolver essa questão aqui nesse exemplo, né? Da partícula, tá? Bom, então olha só esse exemplo aqui, ó. Um campo de velocidade é dado por AXI, certo? Então em I, né? Na direção I, a componente é AX e na direção J, né? Na direção da normal unitária J, a gente tem menos AY. Então, isso é um campo bidimensional, que depende de x e y, tá? Onde as unidades estão em metros por segundo, x e y em metro, e essa constante A aí vale 0,3 segundos a menos 1. Né? Por que segundos a menos 1? Porque se eu pegar o x, que é dado em metro, e multiplicar por 0,3, eu tenho a velocidade, a componente em I, né? Do vetor velocidade. Se eu multiplicar em J por 0,3, eu tenho a componente em J, né? Vezes o Y, tá? Certo? Então, o que ele está pedindo aí? Obter uma equação para a linha de corrente no plano XY. A letra A. Aí vamos... o resto a gente vai à medida que vai sendo pedido, né? Vamos começar com a letra A. Depois eu vou lendo os enunciados do restante aí, né? Então, vamos ver a linha de corrente no plano XY. Como é que a gente faz isso, né? Então, por definição, né, as linhas de corrente são desenhadas no escoamento de forma que em um determinado instante de tempo elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto de escoamento. Então, o que é tangente? Né? dy dx, certo? Que é o que a gente já tinha até falado, que é o v sobre u. Né? Então, o que é o v aqui? Né, nesse campo de escoamento aqui, ó, campo de velocidade, desculpa, a gente pode escrever assim, ó, v igual a u i, né? Mais VJ. Aquilo que a gente tinha escrito, deixa eu voltar alguns slides aqui. Voltando aqui, lá para trás. A gente falou de campo de velocidade aqui, ó. Isso aqui, né? Eu estou descrevendo ali aquele exemplo dessa forma aqui que eu apresentei para vocês aqui, tá? Então é UI mais VJ, né? Tá? De maneira que está ali no
botando o exemplo da forma que eu mostrei aqui na matéria. Bom, aqui, tá? Então, V, né, o V vetor aqui, né? Então, aqui seria o V vetor, aqui faltou um vetor também. Aqui no enunciado também, tá? Então, o vetor velocidade, ele tem a componente horizontal U, a componente vertical V, onde o U igual a AX e V igual a menos AY. Lembra que a gente tinha falado que o U ele pode ser um U de X, Y, Z e T, né? E o V é um V de X, Y, Z e T. No caso aqui, o U só depende do X e o V só depende do Y, tá? E o A é uma constante, vale 0,3, certo? Bom, então, ele quer a expressão para as linhas de corrente, né? A gente divide V por U, é o menos AY, né? V é menos AY sobre AX, então o A vai embora, fica menos Y sobre X. Aí o que a gente tem que fazer aqui, né? Separa as variáveis e integra, né? A gente integra aqui, né? Aí joga o Y para baixo e o dx para cima, né? Então fica dessa forma aqui, certo? Integra dos dois lados. Beleza? Tranquilo, né? E aí, resolvendo essa integral, né? ln de y igual a menos ln de x mais c, né? E quando a gente faz a integral indefinida, a gente tem que somar uma constante de integração. Tá? Beleza? Bom, então tá aí, né? Então a gente também pode passar o menos ln para lá, ln de x mais ln de y igual a c, ou fazer uma regrinha dos logs, né? ln de y mais ln de x pode ser escrito como ln de x vezes y, né? Igual a c. Se a gente elevar a e, né? Elevar tudo a e dos dois lados, a exponencial do ln é o próprio yx, e aí a exponencial do c, que a gente chama de uma constante C2, tá? Tranquilo, né? Um cálculo aí bem tranquilo, né? Beleza? Então a gente fica com essa expressão aqui, ó, xy igual a C2. Essa é a expressão das linhas de corrente, tá? Então, para determinar a linha de corrente específica, isso daqui são todas as linhas de corrente que, se você multiplicar x por y, você encontra uma certa constante C2. Agora, o que ele quer aqui? Determinar a linha de corrente que passa por x0, esse é o B, né? Aqui já é o B. A letra A obtém a expressão para a linha de corrente. Puf, está aqui, resposta da A. Tá? Essa daqui é a resposta da letra A. Aí na letra B, plotar a linha de corrente que passa pelo ponto x0, y0 igual a 2,8. Né? Como é que a gente acha essa linha de corrente? Né? A gente tem que achar a constante de integração. Então o que a gente faz? A gente substitui nesse ponto no xy para saber quem é o C2. Então 8 vezes 2 igual a C2, então C2 igual a 16. Então, xy igual a x0, y0, né, que é esse ponto aqui que a gente determinou, igual a 16. E aí, essa daqui, ó, é a linha de corrente, essa daqui do meio, tem outras duas traçadas aí, mas a que a gente está interessado é essa daqui, ó. O que isso está dizendo? Todos os xy, todas as multiplicações xy que dá 16, estão nessa linha de corrente aqui, tá? Essa é a expressão geral. XY igual a 16, a expressão para essa linha aqui, ó, se você multiplicar o x que está aqui pelo y que está aqui, né, essa é a coordenada do escoamento, você tem a linha de corrente, ou seja, a linha tangente ao escoamento. Tá? Então, por exemplo, aqui é 16,1, né? Aqui eventualmente é 1, né? Então aqui tem 16,1, aqui 8,2, né? Então dá 16, certo? 8,2. 4,4 dá 16. 8,2 aqui, ó. Aqui, ó, 2, 8, tá? Então, essa é a linha de corrente para o escoamento que passa por 8,2. E aí, no ponto 8,2, ó, o escoamento tem magnitude 16, né? Certo? XY é 16 e ele tem essas componentes. A tangente está aqui para baixo, né? Tá? Beleza? Então, plotar a linha já está feito. Então, sim, a gente pode escrever também
problemas gerais, dizendo que o C2 é um x0 e y0, né? Aqui foi dado, ó, x0 e y0 é 2,8. E aí a gente teria yx igual a x0 e y0. E aí, para achar a expressão da linha de corrente, basta multiplicar a coordenada x e y por onde o escoamento passa. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse a linha de corrente que passasse por 12 e 1, seria xy igual a 12. E aí todas as, digamos que seja essa daqui de baixo, né? Certo? Então essa daqui poderia ser, se aqui for 1, né? Essa daqui poderia ser a outra linha de corrente do escoamento que passa pelo ponto 12 e 1. Ou xy igual a 12, né? Tá? Aqui, ó, xy igual a x1, c1, y1, e xy igual a x2, y2. São as outras linhas de corrente que estão adjacentes aqui para o lado. Então, o escoamento está vindo nessa direção, e aqui a gente está vendo o que essa linha está mostrando. As tangentes aqui, né? Então, o escoamento, o vetor velocidade está sempre assim, ó. O escoamento está vindo de cima, eventualmente bate aqui, ou faz essa curva aqui e vai para a direita, tá? É isso aqui que o escoamento está fazendo, fisicamente, né? E quem diz isso são as linhas de corrente. E a gente obteve isso baseado nessa expressão aqui. Tudo foi obtido baseado nessa expressão. Tá? Beleza? Tranquilo, né? C. Determina a velocidade da partícula no ponto x0 e y0 igual a 2,8. É fácil, é só substituir aqui e aqui, né? A gente já tem o vetor velocidade. Então, a velocidade da partícula é 0,3, né, que é o A, né, que está multiplicando os dois ali, vezes 2, menos 0,3 vezes 8. Tá? Certo? Tranquilo, né? Aplicar direto ali o ponto, né? A gente já tem a expressão do vetor velocidade. É só aplicar o ponto por onde essa linha de corrente passa. E aí, qual é a magnitude? Ele está apontando para 0,6i, né? Então, aqui, a componente U é 0,6 e a componente V é menos 2,4. Tem magnitude menos 2,4. E o vetor velocidade V é a raiz quadrada de 2,4 ao quadrado mais 0,6 ao quadrado. Essa é a magnitude do V e os componentes são dados aqui por essa expressão, tá? Beleza? Então a gente tem a linha de corrente e para cada ponto a gente sabe onde a tangente está apontando e o vetor velocidade, tá? Tranquilo, né? Aí letra D. Se uma partícula passando pelo ponto x0 e y0 é marcada no tempo t0, quer saber a localização dela 6 segundos depois. Tá? Onde uma partícula que foi marcada no ponto x0 e y0 no tempo t igual a 0 vai estar em 6 segundos depois. Bom, então olha só, a partícula se movendo nesse campo de escoamento vai ter a velocidade dada por essa expressão aqui, né? Em x0 e y0 igual a 2,8, e aqui a gente pode, não está descrito, né? 2,8, né? Marcado em 2,8. Ele quer saber onde ela vai estar, um cronômetro é disparado, né? Onde ela vai estar daqui a 6 segundos, tá? Então aí a gente vai saber a trajetória dela, né? Se a gente for diminuindo esse espaço de tempo, né? E for, quer saber em 1, em 2, em 3, aí a gente vai marcando e a gente pode determinar a trajetória dela. Então, V, né, é a expressão euleriana para a descrição do campo de velocidade para todas as partículas que passam pelo ponto x e y do escoamento. Mas todas as partículas, ao passar por todos os pontos x e y, elas vão respeitar essa expressão aqui, né? Então, a gente também pode usar ela para determinar a velocidade de partícula individual. Mas a gente vai precisar de um passo adicional para rastrear a partícula. A gente tem que, vamos dizer assim, pegar a partícula que respeita essa expressão que passou nesse ponto x e y e acompanhá-la. Então, o que a gente faz? A gente tem que o U, né, a velocidade U da partícula é o dx dt, que é o AX, e o V é o dy dt, ou AY. Então, a gente pega, vamos dizer assim, né, essa partícula num ponto x e y e analisamos como ela evolui no tempo. Então, a gente faz isso integrando, né? Certo? Então, naquele tempo, naquele local, ela respeita essa expressão, a gente integra para ver como que ela evoluiu no tempo, tá?
Então, a gente integrou de x0 a x, né? Faz a separação de variáveis aqui, né? Joga o x aqui para baixo. Mantém o t ali em cima, né? ADT, tá? E a mesma coisa com y, certo? E as expressões correspondentes. Então, a gente vai saber como as partículas que passaram naquele ponto evoluem no tempo. Então, é só integrar, né? Certo? A gente tem a expressão dada aqui, a gente está trabalhando desse lado aqui, né? Integrando esse lado aqui. Tá? Bom, resolvendo as integrais, né? A gente tem que ln de x sobre x0, né? Integrando aqui dx sobre x. Então, a gente fica com ln de x sobre x0 é AT. Opa, para frente. Ó. Integral de 0 a t de a dt é o AT, né? Mesma coisa aqui. Aqui vai ser menos AT, tá? Certo? Então, ó, ln de x sobre x0 é AT e ln de y sobre y0 menos AT. Ou ainda, né, se a gente elevar ao exponencial dos dois lados, x é x0 exponencial de AT, y é y0 exponencial de menos AT. Então, aqui a gente tem a trajetória da partícula que passou por x0 depois de um certo instante de tempo e que passou por y0 depois de um certo instante de tempo, tá? Então, x0 e y0, quando a gente disparou o cronômetro, ela estava em 2,8, né? Ou era 8,2? É, 2,8. Então, quando o cronômetro foi disparado, esse cara era 2 e esse cara era 8. 6 segundos depois, onde ela vai estar? Então, 2 exponencial de A é 0,3 vezes 6, então 12,1 metros. E a partícula em Y vai estar em 1,32 metros. Então, 6 segundos depois, a partícula que estava aqui, em 2,8, né? Ó, em 2,8. Agora ela vai estar em 12,1, que é mais ou menos aqui, 1,32. Certo? Então, a gente sabe que ela não vai estar mais em cima da mesma linha de corrente. Tá? Ela mudou de linha de corrente. Certo? Então, aquilo que a gente estava falando, né? A trajetória não é... Nesse caso aqui, a trajetória da partícula foi diferente. Ó. Tá? Ela estava aqui e agora já está em outro tempo, em outra linha de corrente. Tá? Beleza? Ela vai estar nessa outra região aqui. Então, vamos ver aqui. Ó. A gente poderia ter escrito uma solução mais geral. Se a gente tivesse deixado o x0 e o y0 indicados, né? Ou seja, a gente pode saber 6 segundos depois, qualquer partícula que está em x0 e y0 vai respeitar essas expressões aqui. Oi, meu bom dia. Bom dia. Tá? Então, 6 segundos depois, uma partícula estará em xy 6,05x0 e 0,16y0 para todas as partículas que em t igual a 0 estavam em x0 e y0. Tá? Agora, qual é a velocidade dessa partícula no tempo 6 segundos? Que aí é tranquilo, né? Pegar a posição da partícula, 12,1, 1,32, e jogar na expressão lá da velocidade. Então, 0,3 vezes 12,1 menos 0,3 vezes 1,32. Então, tá aí. A velocidade dela tem componente U 3,63 e componente V 3,96. E o F, ele quer mostrar que a equação da trajetória é a mesma da equação da linha de corrente. Então, na verdade, a gente já sabe de antemão que a linha de corrente de emissão e de trajetória são a mesma, porque o escoamento está no regime permanente. E aí, para mostrar isso, vamos dizer assim, rigorosamente, né, a gente usa a expressão para o vetor posição em função do tempo, que é essa daqui, né, da trajetória da partícula. E como o tempo é o mesmo nas duas componentes, né, o tempo vai passar igual, não tem como não ser. Então a gente pode eliminá-lo aqui, né?
a gente iguala aqui a exponencial de AT nos dois, né? E a gente fica aqui y0 sobre y e x0 sobre x0, né? É só igualar aqui, né? O exponencial de AT nos dois. E a gente fica que xy igual a x0 e y0, que é o mesmo resultado obtido da linha de corrente, tá? Então a gente partiu da trajetória e obteve a mesma expressão que a gente tinha obtido para a linha de corrente, tá? Então a linha de corrente e a trajetória é a mesma. Alguma dúvida aí nesse exercício? Professor, diga. Aqui, mas no último exemplo que você fez aí, você não achou que ela não estava em cima da linha de trajetória? Aí, no caso, deu 12,1 e 1,P2? Não. Igual a 12 vezes... 8 vezes 2, né? Que é 16. Deixa eu pensar, peraí. É que você está dizendo que no regime permanente a trajetória e a linha de corrente tinha que ser igual, né? Eu achei que essa bolinha fosse estar em cima dessa linha dele também. Dessa linha de... Por que ele não está? Vamos pensar aqui. 12,1 vezes... não sei se multiplicar dá 16 isso aí, não sei. Então eu fiz errado, será? Dá 16 você fez? 12,1 vezes 1,32. Dá 16. Eu marquei errado, então. Você tem razão. Então é 97, por aí. É quase 16. Porque foi uma aproximação que eu usei aqui. Entendi. Então teria que dar 16 isso aí. Não, tem que dar 16, exatamente. Eu que marquei a bolinha aqui, ó. Pra gente fazer isso aqui, ó. Peraí. Porque, ó, é 12,1, fala de novo aí, 12,1 e 1,32, né? Então, ele tem que estar aqui, de fato. Eu que marquei errado ali. 0,1. Você tem razão. Dá 16 e a linha de corrente, que é o 16, é essa daqui, né? Então, por aqui, assim, né? É isso que você está falando, né? Você tem razão. Então, agora está corrigido. Ele está ali, ó. De fato, ele não pode sair da linha de corrente porque está no regime permanente. Foi provado que... É porque a escala está ruim aqui, né? Essa escala aqui a gente não consegue ver direito. É esquisito aqui ser 1, né? Mas tudo bem. De repente, o livro, isso daqui eu tirei lá do livro de Mecânica dos Fluidos do Fox. E o cara, não sei se ele fez esse desenho da linha de corrente no computador ou se foi na mão, né? De repente ele fez isso no Word, porque aqui, ó, você pode vir aqui em desenhar e fazer isso daqui, ó. Cadê? Ué, por que não tá aparecendo? Tá. Então você pode inserir forma e de repente o cara fez assim, né? Não sei, entendeu? E aí ficou uma escala ruim, né? Sei lá, ele pode ter feito assim. Porque, de fato, não, mas você observa que aqui, por que não deu 16, né? Por que deu 15,97? Porque eu aproximei, eu arredondei aqui, né? Mas se você fizer essa conta aqui exponencial de 0,3 vezes 6 vezes 2, talvez, eu nem sei, talvez essa aqui também. Exponencial de 1,2 aqui, né? Vezes 8. Talvez seja um arredondamento que dê 16 cravado, tá? Mas tem que ser na mesma linha de corrente, porque o regime permanente foi provado aqui, né? Tá? Entendeu, Emerson? Entendi. Beleza? Mais alguma dúvida aí, galera? Ali que estava marcado errado. Bom, então, a gente viu o campo de velocidade, né? Dentro de conceito fundamental, a gente estudou aí, viu toda essa questão das linhas de corrente, linha de emissão, trajetória. Vimos lá o campo de massa específica. Agora o que a gente vai ver é o campo de tensões, que é um conceito importante também, que quando o fluido escoa, né? E até mesmo quando está parado, existem tensões ali que estão presentes no escoamento ou no fluido estático. E aí, dois tipos de força, eles agem numa partícula fluida, né, de forma geral. A força de superfície, que é a pressão ou atrito, né,
que é gerado pelo contato com outras partículas ou superfície sólida. E a força de corpo, que é a gravidade eletromagnética, que age por toda a partícula. Então, um está muito mais ali na interação, né, de dois. É o que a gente estuda também em física lá de corpos sólidos, né? Então, um está na interação realmente de um corpo com o outro e o outro pertence, o outro é volumétrico, né? Então, forças de gravidade, forças eletromagnéticas, são aquelas forças volumétricas que agem no corpo mesmo, né? E a de superfície, de fato, né? Pressão, atrito, são as que agem ali na interface do sólido. De forma geral, a gente despreza as forças eletromagnéticas, desculpa, gravitacional não, eletromagnética. Para a gente isso daqui não tem muito interesse, a gente sempre trata da força de corpo só como o famoso mg, né? Que para a gente aqui toma forma de ρg/dV, né? A força gravitacional em um elemento de volume V é dado por ρg/dV. Por quê? Massa, né? Massa específica vezes o volume. Então, para a gente trabalhar ou levar em conta a massa específica do corpo, a gente, de forma geral, em vez de fazer mg, a gente costuma fazer o ρgV, tá? Beleza? E aí, de novo, que a gente estava falando, né? Como esse termo aparece muito, a gente pode substituir a massa específica pelo peso específico, tá? Que é simplesmente pegar a massa específica e multiplicar pela aceleração local da gravidade e multiplicar pelo volume. Então a gente tem a força de corpo, tá? Agora, o campo de tensões, né, as forças de superfície de uma partícula fluida, elas provocam tensões, né? Então, observa que, por exemplo, você tem um fluido estático ali, né? E ele está gerando tensões ali na parede do tubo, na parede do copo. Quando a gente derrama água ali para dentro do copo, existe um cisalhamento que a gente não está vendo aqui, né? Mas existem tensões de cisalhamento dessa massa fluida que está entrando contra uma massa de fluido que está parada, né? Está em repouso ali, dentro do copo ali, certo? Que a gente não consegue observar. Então, essas forças de superfície em uma partícula fluida, né? O que é uma partícula fluida? É a gente pegar um trechinho aqui, né? Uma partículazinha pequenininha, e analisar o que está acontecendo, isso para diversas partículas, né? E aí a gente integra isso ou deriva em função da análise que a gente está fazendo, né? Para saber como que essas tensões se desenvolvem ali ao longo do corpo, né? Então aqui, ó, vamos pegar um corpo, uma partícula aqui de forma bem arbitrária, né? E aí a gente considera a força de contato dF aqui, ó, entre duas partículas fluidas. Então imagina que essa partícula aqui estaria em contato com uma outra que está aqui, não está representada, né? Tá? E aí essa força está agindo numa certa área dA aqui, né? Tá? Beleza? Essa força dF agindo numa área dA, que tem essa normal unitária aqui para fora, ó. Então um dF qualquer genérico, né? Pode estar inclinado, ele poderia estar alinhado aqui com a área, poderia estar perpendicular, aqui na verdade vão ter duas componentes, né? Uma que está alinhada e outra que está perpendicular, numa região C, tá? Então, essa componente de força dF, por unidade de área, né, é a tensão normal sigma. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Se eu pegar a projeção do dF, jogar alinhado com a normal unitária para fora da área aqui e dividir pela essa área dA, eu tenho a tensão normal sigma, que vocês viram lá em mecânica dos sólidos já, né? As tensões normais e de cisalhamento, né? E a componente tangencial aqui, né? Se eu projetar aqui tangencialmente a normal unitária, eu tenho as componentes da tensão de cisalhamento. Fazendo analogia com a mecânica dos sólidos, né? Então, se eu tenho aqui uma normal unitária de área aqui, ó, dessa face, se eu pegar e pressionar aqui, né? Eu tenho uma força normal, eu tenho uma tensão normal. Agora, se eu cisalhar, eu tenho uma componente tangencial, que é a tensão de cisalhamento, tá? A área de contato do meu dedo aqui com a borracha está provocando uma tensão de cisalhamento, né? E se eu apertar ela normal aqui, né, na mesma direção da área, eu estou provocando uma tensão normal, tá? Certo? Então isso daqui é uma coisa genérica, né? Esse plano aqui é genérico. Então aqui a tensão de cisalhamento, né, o FT, que é essa força tangencial, e aqui o FN, que é a força normal, tá? Agindo nesse elemento de área aqui, né? Tá?
E não tem muita praticidade. Então, o que a gente faz? Né? A gente alinha, para a gente fazer uma análise mais... que seja mais útil, né? A gente pega o sistema de coordenada cartesiano, escolhe o plano cuja normal esteja alinhada com cada eixo coordenado. Então, aqui, ó, esse plano aqui, ó, está alinhado, na verdade, a normal unitária, né? Cuja normal esteja alinhado com cada eixo coordenado. Então, a gente tem uma normal, a setinha aqui deveria estar alinhada aqui, né? Esse DAX aqui, ou se eu quiser... Opa, meu alinhado não está muito bem alinhado. Então, aqui seria uma normal unitária aqui, né? Para fora dessa área. Deixa eu apagar isso aqui. Certo? Uma normal unitária que está alinhada ali com o eixo X, tá? Certo? Então, esse é um plano que pode ter um pouco mais de utilidade, porque ele está alinhado com os eixos ali e talvez seja mais interessante para a gente estudar. Poderia ser qualquer direção em torno de C, né, pela hipótese do contínuo, mas para a gente, né, para a gente não dificultar a vida, vamos alinhar ele com o eixo X, tá? Essa escolha é bem conveniente. Então, a força DF, ela é decomposta, né? Então, eu tenho uma força DF genérica, saindo aqui, ó. Então, teria essa força DF genérica. E aqui a decomposição em X, em Z. Aqui ela teria que subir, né? Eu sou um péssimo desenhista, né? Se ela fosse para cima, vamos fazer tudo de novo aqui. Não desenho muito bem, não. Tá, uma força genérica aqui, ela teria componente em Y. Aí lá para trás em X, né? E aqui em Z, tá? Certo? Então essa componente e essa componente ali, né? Essa daqui, enfim, vocês entenderam aqui, né? Eu não fiz na mesma magnitude, mas eu estou tentando desenhar e eu não consigo, porque eu sou um péssimo desenhista. O que seria, né? O que está dando origem a essa decomposição aqui. É um vetor que não está mostrado aqui e ele tem 3 dimensões, né? Ele está saindo aqui na nossa... Ele está vindo para o nosso lado aqui, né? Tá saindo daqui, vindo para o nosso lado e deu origem a essas... Será que agora vai? Opa. Entenderam, né? Então são as decomposições ali, tá? Bom, então está dizendo que alinhar, né, com eixo é mais conveniente. Então era decomposta em dx, dy e dz. Bom, o que eu falei ontem, né, galera? Estou passando aí das 10. Quem tiver que sair não tem problema. Depois vocês acompanham aí no YouTube. Porque ontem eu dei aula até 10h30, hoje também vai até 10h30. Então, o que a gente tem, né, é essa escolha inconveniente, que a gente tem alinhado, né, as decomposições em cada um dos eixos coordenados. Então, se a gente divide a magnitude de cada componente de força pela área projetada, né, por essa área projetada, a gente tem as 3 componentes de tensão. Tensão normal, sigma xx, né, é a força em x dividido por essa área dAx aqui, né? Então, dFx sobre dAx, a tensão de cisalhamento no plano... Aí aqui vem a nossa convenção, né? O primeiro índice aqui é o plano que ela está agindo, e o segundo índice é a direção. Então, plano x, direção x, plano x, direção y, plano x, direção z. Tá? Então, tal xy, esse cara aqui, ó, plano x, direção y, então é a força em y dividido pela área, e o tal xz, a força em z dividido pela área x, tá? E aí a gente pode estender isso para outros planos, tá? Esse daqui foi o plano que a gente acabou de ver, mas a gente pode fazer para o plano superior, né, positivo em y. Então aqui estão as tensões plano direção, né, plano y direção z, plano y agindo na direção x, aí lá atrás, ó, o plano z agindo na direção z, o plano z agindo na direção y, né, lembrando que o z está aqui, ó, e o plano z agindo na direção x. Aqui o plano z agindo na direção z, aqui na frente, né, o z em x e o z em y. Agora, cuidado com essa convenção de sinal, isso vai ser muito importante quando a gente estiver analisando... Quando a gente entrar em análise diferencial, a gente vai evocar bastante isso aqui, vai voltar nessa imagem várias vezes no curso, que é o seguinte, ó,
quando a componente da tensão e a normal unitária da face tem o mesmo sinal, a componente de tensão é positiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Nesse plano aqui, a normal unitária está em x positivo, tá vendo? Então, o x positivo é para a direita, o y positivo é para cima, e o z positivo é para cá. Então, se a tensão está apontando na direção do x positivo, a tensão é positiva. Se a tensão é positiva e está apontando na direção do x positivo, ela é positiva. Se a tensão é negativa e ela está apontando na direção do x negativo, ela é positiva. A mesma coisa aqui, ó. Todas essas tensões aqui que estão representadas, elas são positivas, tá? Toda essa imagem aqui apresenta tensões positivas, ó. Ó, vamos pegar uma face aqui embaixo, ó. A face é negativa em Y. E a força aqui está apontando em X negativo, tá vendo? Então essa tensão aqui é positiva, porque a normal unitária é negativa e a força aponta na direção de X negativo, tá? Então todas essas tensões aqui são positivas, certo? Beleza? Esse conceito, né, de novo, vai voltar bastante para vocês lá na parte de análise diferencial. Então esse slide aqui vai ser chamado algumas vezes lá em análise diferencial para resolver exercício e tudo mais, tá? Então, fiquem com essa convenção na cabeça e depois as coisas vão ficar mais claras. Bom, a gente desenhou aqui, né, 6 planos, né? 4 aqui lateral, um em cima e um embaixo, então tem 6 planos. Mas infinitos, eles não precisam ser alinhados, né? Pode ter um plano inclinado com relação a C, né? Esse ponto C que a gente está analisando aqui, né? O C está aqui no meio, né? É um ponto C do fluido que a gente está analisando o campo de tensões. O campo não precisa estar alinhado, os planos não precisam estar alinhados assim, né? Tá? E aí infinitos planos passam por C, mas será que a gente precisa de infinitos planos para determinar o campo de tensão? Felizmente não, e aí isso é provado aí matematicamente, né? A gente não precisa ficar se preocupando com isso, a gente usa isso muito mais como uma ferramenta. 3 planos mutuamente ortogonais que passam por esse ponto são suficientes para definir todo o campo de tensões, tá? E com isso, a gente determina o campo de tensão em um ponto com essa matriz que é chamada tensor de tensões. Ela define o campo de tensão num ponto do fluido. Então, a gente tem aqui o tal XX, tal YY e tal ZZ na diagonal principal. Tá? E na diagonal, e os outros elementos aqui dessa matriz, né, são as tensões de cisalhamento. Aqui a gente tem as tensões normais e as tensões de cisalhamento aqui, né? Tá? Beleza? Então, nem nesses 6 planos aqui, a gente precisa de todos os elementos, né? De forma geral, essa matriz é simétrica, né? De forma geral, esses caras aqui são iguais, para corpos homogêneos, né? Certo? Então, basta 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, a gente define os 9 aí do tensor de tensões, tá? Beleza? Bom, então, vamos ver a origem dessas tensões, né? De onde que elas surgem, né? Nos sólidos, as tensões são oriundas de pequenas deformações elásticas, né? É o caso da borracha. Na hora que eu promovo uma pequena deformação elástica aqui, eu tenho tensões que tendem a fazer, a menos que eu não passe do limite elástico aqui, né? As tensões fazem com que o fluido volte para sua configuração, o sólido volte para sua configuração original. E nos fluidos, né, as tensões de cisalhamento são oriundas do escoamento. Então, nesse caso aqui, o que eu mostrei aqui, né? Então, tem um copo d'água aqui, né, escoando, então tem uma tensão de cisalhamento entre o fluido que está escoando e o fluido que está parado, e dentro dessa, eventualmente aqui, nesse corpo fluido que está escoando, existe cisalhamento, né? Se tem sei lá, um tubo e existe fluido escoando dentro de um tubo, existe cisalhamento entre as camadas, né? E quando o fluido está em repouso, só existem as tensões normais. O fluido não cisalha quando está em repouso, né? Só as tensões normais ali, né? Só essa componente aqui que exerce tensão
no recipiente que ele está inserido ali, né? Tá? Beleza? Não existe cisalhamento. Não faz sentido cisalhamento num fluido em repouso. Só faz sentido quando ele está se movendo, que aí as camadas de fluido cisalham umas sobre as outras, né? Então, os sólidos são elásticos e os fluidos são viscosos, né? De forma geral, tá? E aí, isso abre margem para a nossa discussão de viscosidade, né? Que a viscosidade, esse parâmetro, viscosidade, ela, assim, de forma física e bem simplória, né? A gente vai passar um bom tempo aí analisando a viscosidade, ela quantifica o cisalhamento quando o fluido escoa. Tá? Então, à medida que o fluido está escoando, se a viscosidade for grande, ele encontra uma resistência maior ao escoamento, se a viscosidade for baixa, ele encontra uma resistência menor ao escoamento. Então, as tensões envolvidas no escoamento são totalmente relacionadas com a viscosidade. É um conceito muito importante no dimensionamento de bomba, sistema de tubulação, né, para a gente saber a energia que a bomba precisa fornecer. Quanto mais viscoso o fluido, mais difícil, mais energia, né, difícil, aí você traduz isso como energia necessária para a bomba transportar o fluido, né, escoamento de corpo submerso. Então a gente quer saber o efeito do atrito, né, quando um carro está se movendo no ar, né, quando um carro está se movendo, enfim, no ar, óbvio, né, mas quando um carro está se movendo contra, enfim, uma camada de ar que encontra a superfície do automóvel, né, existe um cisalhamento aqui, né, existe uma tensão que faz com que, quer dizer, a gente quer que o carro vá para frente, mas uma força que empurra o carro para trás, tá? É justamente por causa do atrito e é justamente por causa da viscosidade que o ar contém. Caso do escoamento de avião, né, a força sobre construções, né, ou até mesmo a energia que faz com que turbinas eólicas se movam, né? Tudo isso depende da viscosidade. Se o ar não tivesse viscosidade, a gente estaria muito feliz porque o carro teria um atrito muito menor, mas por outro lado a gente não teria como aproveitar, por exemplo, energia eólica, né? Então a gente precisa da viscosidade também para poder fazer uso de alguns elementos aí da natureza, tá? Bom, isso a gente já falou, né? O atrito, quando um corpo se move num fluido submerso, né? E aí observa, né? O ar, a água tem a viscosidade maior que o ar, então uma ave voando, ela encontra uma resistência menor do que um peixe nadando, né? Porque a viscosidade da água é maior. Então, arrasto, drag force aqui, em português seria força de arrasto, que é justamente a força de arrasto, que é a força que atrapalha os corpos a se moverem quando estão submersos, né, em fluidos. Tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, para não ficar quebrada a aula também, eu vou parar a aula aqui hoje, acho que a gente avançou bem, e aí a gente começa a semana que vem falando a partir desse slide aqui, tá? Beleza, galera? Alguma dúvida aí, alguma questão? A gente ainda tem um tempo aí se alguém quiser fazer pergunta. Emerson, tá aí? Tô. Então, você me mandou um e-mail ontem, vou parar a gravação aqui. Você pode hoje de tarde aí? Posso. Beleza. Aí a gente vai se falando por e-mail.